Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, nesta quarta-feira, dia 19 de junho, com o nosso programa Cristo no Lar. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a gente sabe, o Evangelho sempre é o assunto principal do dia, mas a gente também vai falando sobre algumas outras importâncias, fundamentado, é claro, na Palavra de Deus. E agora, como desde semana passada, a gente falou um pouco sobre a ação de Deus que continua em nossa vida a partir da natureza. Então é Deus, a partir da natureza, Deus vai cuidando de nós, ou seja, Deus vai se vendo em nós. E nós falamos até um pouco da providência de Deus. Tá, então hoje a gente vai continuar falando sobre isso e a gente vai ver um pouco sobre a teologia bíblica da providência. A providência, como o fato da gente estar respirando, vivendo, é por graça de Deus, então é providência. Tudo isso é providência de Deus em nossa vida. Mas antes disso, vamos ouvir uma música, Proteção, com o Padre Fábio de Mello. Quando a força da maldade ronda aqui, quando a sombra da tristeza cai em mim, quando chegam as batalhas que atormentam o coração, eu me lembro que tu és minha proteção. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei pra ser quem sou, no pranto derramado, nos fracassos que eu vivi, comigo estavas todo o tempo ali. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida, quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida, quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei pra ser quem sou, no pranto derramado, nos fracassos que eu vivi, comigo estavas todo o tempo ali. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida, quando eu não tenho saída, a tua voz me faz voltar. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança,
descanso, teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, tua voz me faz voltar. Me faz voltar. Muito bem, então nós sabemos assim que providência de Deus é o mesmo que proteção. É Deus protegendo, Deus sempre iluminando, guardando a nossa vida. Então a gente vai ver um pouco sobre a teologia da providência a partir de alguns textos bíblicos. Bem, então podemos dizer que a teologia bíblica da providência é um discurso de repetido espanto e maravilha pelos modos de presença de Deus na nossa vida, na nossa história. Deus é um camponês, como aparece lá no Salmo, o Salmo 65, ou Deus é uma mãe que explica deste modo ao filho o seu amor. Vê que escrevi teu nome na palma de minha mão, como está lá em Isaías capítulo 49, versículo 16. Ou um esposo que por amor suprime o passado adúltero da esposa, como está lá em Oséias capítulo 3, capítulo 1 até o capítulo 3. O Senhor é um guerreiro, como aparece lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 3. O Senhor também é o Senhor da paz, como está lá em Números, capítulo 6, versículo 26. Então, os seus desvelos são sem tamanho, como as asas abertas de uma águia, como está lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 4. Ele acarinha o fruto do ventre e o fruto da terra, abençoa o trigo e o vinho novo, multiplica os campos e os animais, como está lá em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 13. Então ele é o Senhor da festa, também em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. E é o esplendor da dança, está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Mas também inclina o ouvido à aflição e liberta os olhos do jugo das lágrimas, como está lá no Salmo 116. Rochedo quer dizer fortaleza, né? Lá no Salmo 62, versículo 7. E também sol e escudo, lá no Salmo 84, no versículo 12. Outro também falando sobre o rochedo, o Salmo 89, versículo 27. Guarda e sombra, onde aparece Deus como guarda e sombra, é no Salmo 121, versículo 5. Então, tal adjetivação é um existencial e comprometido murmurar dessa espécie de litania que não nos larga e pode alargar infinitamente a providência de Deus. Então, todos esses textos aqui, que eu acabei agora de citar, são textos falando sobre a providência de Deus, o cuidado de Deus para com a nossa vida, o cuidado para a criação. Olhando lá para o anúncio de Jesus, no anúncio de Jesus, a providência coincide com o exercício da paternidade de Deus. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso, como está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 32. Então, esta certeza na ação providencial de Deus, que permite que Jesus diga: não vivais preocupados, antes buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
como está em Mateus, capítulo 6, versículo 31, e depois lá no versículo 33. Então, a assistência de Deus é, no caminho que Jesus propõe, uma certeza a toda prova, pois semelhante ao pastor da ovelha desgarrada, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos, como está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 14. Por isso nas perseguições, quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 19. Ou na situação limite do martírio, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados, como está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, depois versículo 30. Então, assim, aqui esses textos, tanto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, falando a partir de Jesus, mas especificamente agora, então, esses textos todos estão dando base para que a gente possa ver a providência de Deus, a teologia da providência. Então, é Deus sempre cuidando, é Deus sempre agindo em nossa vida. Agora, é bom a gente ter essa clareza também na nossa mente e no nosso coração, que providência é diferente de providencialismo. Providência é uma coisa, providencialismo é outra coisa bem diferente. Porque às vezes a nossa relação com Deus, sobretudo quando a gente vai fazer a oração, os pedidos, a gente vê mais um Deus que é mais um Deus do lado do providencialismo. Não, porque Deus não age assim, por quê? Porque se Deus anula em base no providencialismo, Deus anula a nossa liberdade, Deus anula em nós as nossas capacidades, e Deus jamais vai fazer isso. Agora, a gente tem que ter assim, a coerência, a convicção de que Deus age em nossa vida, age. A providência acontece? Acontece. Agora, a gente precisa entender também como acontece a providência. Porque se a gente olha para Jesus abandonado lá na cruz, quando ele falou, Pai, por que me abandonastes? Se a gente for olhar ali a providência está ali de Deus agindo em Jesus, para a salvação do mundo. Mas jamais é providencialismo. Se fosse providencialismo, Deus iria então ali mandar o seu exército e tirar Jesus da cruz, o que não aconteceu. E às vezes nós vamos perdendo a nossa fé por causa desse Deus na linha mais do providencialismo, achando que Deus vai resolver todos os nossos problemas, todas as nossas questões, e não é assim que funciona a nossa relação com Deus, a gente sabe disso. Muito bem, então amanhã a gente fala um pouco mais, e falando sobre providência e não providencialismo. Então vamos agora ao Santo Evangelho desta quarta-feira. O Evangelho está em Mateus, capítulo 6, versículo 1 até o 6, depois versículo 16 até o versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas ou nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta.
E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai, que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, ele sim te dará a recompensa. E o teu Pai que vê o escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente comentar um pouco sobre o Evangelho, vamos ouvir mais uma música, Fazer o Bem. Foi pra amar, amar e amar. Qual a dificuldade? Estender a mão a alguém e fazer o bem, e fazer o bem. Certo, isso é necessário e não desejar o mal, e fazer o bem, e fazer o bem. Os olhos e vai ver ao seu redor alguém que necessita tanto de você. Será que é tão difícil você estender a mão? Ele é seu irmão, ele é seu irmão. Tudo que ele ensinou foi amar, amar e amar e amar. Tudo que ele ensinou e sofreu foi amar, amar e amar. Esqueça a vaidade e abra seu coração. O mundo é tão grande e precisa de você. Será que é tão difícil dividir o pão com alguém e fazer o bem, e fazer o bem? Tudo que ele ensinou foi amar, amar, amar e amar. Tudo que ele sofreu foi pra amar, amar e amar. Valeu, Padre Reginaldo, foi divino cantar. O amor restaura, Deus abençoe a todos. Evangelizar é preciso. Muito bem, então olhando para o Evangelho de hoje, mas é bom a gente só retornar um pouquinho lá em Mateus no capítulo
4, versículo 6 e o versículo 8, lá encontramos o princípio da interiorização. Interiorização quer dizer lá no segredo. E também lá em Mateus, também capítulo 5, versículo 20, lá Jesus aponta outro importante princípio, o de superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus. E hoje, então, segue-se as aplicações práticas no que se refere à esmola, à oração e ao jejum, que resumem as práticas religiosas tradicionais. Jesus não censura essas práticas, mas a forma e o objetivo com que eram realizadas, particularmente pelos fariseus. Aqui Jesus está condenando mais é o modo. Então, o discípulo de Cristo comporta-se de modo diferente dos fariseus, os hipócritas, como aparece aqui versículo 2, versículo 5, depois 16. Então, ainda que não mantenha as suas boas obras no segredo, como está lá em Mateus 5,14, só o faz para que a soberania divina seja reconhecida. Segundo o princípio da retribuição, quem faz boas obras para ser estimado e louvado pelos outros, já recebe a sua recompensa. Quem as faz por Deus, obtém de Deus a retribuição. O valor da esmola, tanto lá no livro Siraque, capítulo 3, versículo 29, e também em capítulo 29, versículo 12, e também em Tobias, capítulo 4, versículo 9 até o 11. Então lá pode ser posto em causa pela ostentação com que é feita. O mesmo se diga da oração, muitas vezes exibida nos cantos das ruas, caso hoje versículo 5. Quanto ao jejum, Cristo partilha a posição dos profetas, como está lá em Isaías capítulo 58, versículos 5 ao 7. O verdadeiro jejum implica conversão a Deus e deve ser feito com alegria, como indicam os sinais festivos indicados no Evangelho. Perfumar a cabeça, lavar o rosto, no caso hoje, versículo 17. E como a conversão é um assunto pessoal entre Deus e o pecador, deve manter-se secreta entre ambos, e Deus não deixará de retribuir o que bem conhece. Então, o que Jesus está aqui criticando, indo contra, é a intenção do coração. Se a intenção é para exaltar, é para louvar a Deus, sim, então Jesus também louva. Jesus concorda. Agora, se é para uma exaltação da própria pessoa, ou seja, um orgulho, a vaidade, o que Jesus não concorda. Então, Jesus condena. Então, tudo isso Jesus vai ensinar para que a gente possa aprender a um pouco a viver uma vida mais sólida com a nossa caminhada com Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando a vida, abençoando o dia, o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e vamos a encerrar com mais uma música, Se Eu Orar, com a Eliana Ribeiro. Se eu orar
fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. 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 Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.